Olá, galerinha, meu nome é Marcos e com esse vídeo eu vou iniciar o meu canal, o Papo em Dia. Bom, o Papo em Dia ele vai abordar vários temas, podendo ser didáticos, polêmicos ou sociais, e vai trazer para vocês tudo o que está acontecendo no momento, tudo que vocês precisam saber no momento. O nosso assunto de hoje é poema, poesia e soneto. Aqui a gente vai ver as definições, as relações e as diferenças entre eles. Bom, poema. O que é poema? Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Bom, o que é poema? Poema ele é um tipo textual que ele é estruturado em versos e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles podem conter rima, eles não são obrigatórios a ter rima. É um arranjo de palavras que contém significado. Simplificando, ele é a arte de retratar a poesia no papel com palavras. Bom, existem 3 tipos de poemas. Poema épico. O poema épico ou narrativo está centrado em figuras míticas ou heróicas, por exemplo, as fábulas. Bom, os poemas épicos, eles consistem em poemas narrativos que geralmente versam sobre feitos de um herói, sobre acontecimentos históricos ou míticos e sobre elementos que são considerados como fundamentais à dada cultura do poema. É um texto que ele se dedica a expor episódios gloriosos, engrandecer seus personagens principais e registrar para a posterioridade suas realizações que são consideradas também dignas de serem lembradas e condecoradas. O próximo tipo de poema é o poema dramático. Poemas dramáticos são aqueles escritos para serem ensinados, por exemplo, as tragédias. Bom, o poema dramático são obras que elas foram produzidas para serem ensinadas em palco. Por isso, ela contém certas peculiaridades que outro tipo de poema não teria. Geralmente, elas contam uma história e são mais longos que os outros. Os poemas dramáticos são mais longos que os outros tipos de poema. E existe outro tipo, o terceiro tipo, que são os poemas líricos. Poemas líricos descrevem os sentimentos e pensamentos do poeta, por exemplo, os sonetos. Os poemas líricos, eles expressam sentimentos, desejos, emoções, expressam a visão do autor. No poema lírico, o autor ele revela suas impressões do mais profundo eu. Eles extravasam tudo que eles sentem, o que eles acham daquilo, acham do momento. Ele retrata o eu lírico. O soneto, ele é uma forma de poema, tipo de poema, só que com uma estrutura mais fixa. Ele contém 14 versos com 4 estrofes, sendo que 2 estrofes são quartetos e 2 são tercetos. Quartetos são estrofes que contêm 4 versos e tercetos são estrofes que contêm 3 versos. E seus versos a maioria deles são decassílabos. O soneto, ele contém 3 tipos. O soneto monostrófico, que é apresentado com apenas uma estrofe de 14 versos. Tipo diferente do soneto tradicional, o monostrófico ele é uma estrofe só, com seus versos decassílabos, e eles apresentam os 14 versos. Tem o soneto estrambótico, que é aquele que conta com versos ou estrofes adicionais. Tipo, ele não tem exatamente as 4 estrofes, ele pode ter estrofes adicionais e podem ter também versos adicionais, podem ter estrofes com 5 versos, estrofes com 6. E tem o soneto italiano ou petrarquiano. Esse soneto ele é o mais usado na língua portuguesa e ele é considerado o soneto regular, que é o soneto que apresenta 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos. Seus versos são decassílabos e apresenta 14 versos. Há também o soneto inglês ou shakespeariano. Só que a gente não vai retratar ele porque ele não é muito usado na língua portuguesa. Bom, poesia. Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos
estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Bom, a poesia, ela não contém um significado fixo, já que grandes escritores, artistas, muitas pessoas já tentaram descrever a poesia, só que é meio ingênuo você tentar descrever uma coisa que tem um significado tão extenso, um significado tão aberto. Bom, se é nesse contexto, a poesia ela é tudo que comove, tudo que emociona. É tanto que ela é considerada a própria arte. A poesia, ela veio muito antes da escrita, por isso ela não pode ser relacionada apenas à palavra, apenas à arte de escrever. A poesia, ela não está apenas na literatura. Ela consegue estar em fatos tão cotidianos, tão no nosso dia a dia, tipo, a poesia ela pode ser encontrada nas artes plásticas, na fotografia, na música, no teatro. Tipo, tudo aquilo que envolve se comover, tudo aquilo que envolve emoção é poesia. Bom, agora no sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, sensibiliza e desperta sentimentos. É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e bela. Bom, vamos à diferença. A diferença entre poema, poesia e soneto. O poema é um tipo textual, estruturado em versos e que podem conter rimas e metrificação. O soneto é um tipo de poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Já a poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, músicas e textos. Então, tipo, todo o poema e soneto, ele é considerado poesia. Só que a poesia não é necessário ser um poema. Como eu já disse, a poesia é a arte, a poesia é tudo que emociona, tudo que comove, tudo o que está relacionado ao comover humano é considerado poesia. É tanto que ela veio muito antes da escrita, muito antes da palavra, já existia poesia. Que o ser humano, ele sempre teve essa capacidade de se expressar. Foi daí onde surgiu a poesia. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Vão no meu Instagram, Papo e Dia, onde vão ser feitas várias lives com os mesmos conteúdos que vão ter aqui no canal. Se inscreve, dá like e até o próximo vídeo.